Perfeito. Então, iniciamos mais um dia de leitura aqui, vamos para o Nietzsche, retomando a nossa leitura. Iniciamos agora com Dos Pregadores da Morte. Colegas, querem comentar, pontuar? Ergue mãozinha, abre o microfone e a gente vai construindo o conhecimento juntos aqui. Existem pregadores da morte. E a terra está cheia daqueles a quem se deve pregar o afastamento da vida. A terra está cheia de supérfluos. A vida é estragada pelos demasiados que sejam atraídos para fora dessa vida com a vida eterna. Amarelos, assim são chamados os pregadores da morte, ou negros. Mas eu os mostrarei a vós em outras cores. Há outros terríveis que carregam em si o animal de rapina e não têm escolha senão entre os prazeres e a maceração. E também seus prazeres são ainda maceração. Eles nem mesmo se tornaram homens ainda. Esses terríveis que preguem o afastamento da vida e eles próprios se vão. Aos tuberculosos da alma, mal nasceram, já começam a morrer e anseiam por doutrinas do cansaço e da renúncia. Olha que interessante isso, pessoal. Anota esse trecho. Queriam estar mortos e não deveríamos aprovar seu desejo. Guardemo-nos de despertar esses mortos e deferir esses ataúdes vivos. Deparam com um doente ou um velho ou um cadáver e logo dizem a vida está refutada. Mas somente eles estão refutados. E seu olhar, que enxerga somente uma face da existência, envoltos em espessa melancolia e ávidos dos pequenos acasos que trazem a morte, assim a esperam com dentes cerrados. Tiago, queres pontuar algo até aqui? Sim. Esse capítulo, a gente tinha acabado de ler, se eu não me engano, foi semana passada, os transmudanos, né? Os transmudanos são aqueles que desprezam esse mundo em nome de outro. Seria basicamente a crítica ao platonismo, ao cristianismo. Aqui Nietzsche amplia, né? Ele vai trazer a crítica de uma forma de que existem pessoas que, mesmo estando vivas, já escolheram a morte, né, para ele. Então, ele vai... Isso é uma crítica, uma atitude perante a vida. Então, aqueles que não querem desejar muito, como seguindo a filosofia de Schopenhauer, né, temos que diminuir a nossa vontade, ou até a questão do budismo, né, como eu já tinha dito. Aqueles que não querem criar demais, não produzir demais, que não querem viver, seja intensamente, ou seja de uma forma no aqui e agora, né? Aqueles que não querem se arriscar demais, aqueles que são muito prudentes. Até ele toca aqui em alguns costumes de religiões, né? Quando fala da maceração seria jejum, penitências, né? Que as pessoas prometem, seguem, de religiões. Então, é uma crítica perante a isso, a uma atitude perante a vida. Não é só uma crítica à religião, não é só uma crítica à filosofia. Então, seriam aquelas pessoas que também vivem reclamando de tudo, que estão sempre cansados, reclamando de tudo, que querem também, tanto filosofias como atitudes de vida, que querem diminuir o sofrimento da vida, né? Querem diminuir as dores, então não vivem por causa disso. Que para Nietzsche, até ele vai, no próximo capítulo, ele vai explorar mais essa ideia, né? Você vê que o pensamento dele é evolutivo, né? Ele vai aumentando, né, o conteúdo. Mas no próximo capítulo ele vai dizer mais sobre isso, que é inerente à vida o sofrimento e a dor. E você não pode deixar de viver para não sentir dor. Você tem que aceitar. Uma hora vai doer, uma hora você vai sofrer. Então, essa é o cerne aqui da questão. E aí eu gosto até quando às vezes eu dava aula de Nietzsche, eu falava isso, uma experiência aí pessoal. Meu avô materno, ele é do Sertão, uma cidade do interior, no Nordeste, na Bahia, e ele tinha uma história que ele sempre contava, né?
ele era muito calado, mas ele apesar de não ter tido estudo, eu achava ele uma pessoa muito sábia. E aí ele contava a história de um cara lá do interior que ele vivia reclamando de tudo. O cara estava sempre cansado de tudo, reclamava de todo mundo, reclamava do barulho, reclamava das pessoas, reclamava da política, de tudo, de tudo. E aí, quando ele morreu, né, aí a cidade interior, aquele evento, né, alguém morre, vai todo mundo lamentar e tal. E aí o meu avô comentou, todo mundo ficou, né, chateado com o meu avô. Meu avô comentou na hora, agora ele foi para onde ele queria. Agora ele deve estar muito feliz. Aí todo mundo, como assim? Ele reclamava de tudo, então era melhor morrer logo, né? A vida ele não gostava. Então, tá, eu lembro dessa história, é basicamente esse capítulo que Nietzsche está falando, né? As pessoas que só acham tudo pesado, acham tudo errado, são pregadores da morte, eles preferem a morte do que a vida. É interessante, como tu bem pontuou ali, me chamou muito a atenção, porque ele vinha criticando muito o cristianismo, de forma geral, e aqui ele pega e fala exatamente da questão budista, né, da renúncia. Aqui no Rio Grande do Sul tem um dos maiores templos do sul do Brasil, fica numa cidade chamada Três Coroas. É enorme o templo budista. E eu visitei lá e conversava com os residentes, e uma das pessoas disse, não, eu renuncio a tudo, faz 7 anos, nada de desejo, e é realmente esse marasmo que tu estás dizendo, né? E pelo menos para quem segue um Nietzsche da vida é muito difícil entender o que passa na cabeça. Exatamente. Exatamente isso estava muito em voga na Europa na época, porque Schopenhauer trouxe isso. Schopenhauer estudou muito a filosofia oriental, desde Confúcio, enfim, ao budismo, a filosofia como religião, e trouxe isso, né? E para além de Schopenhauer, estava sendo muito lido isso na Europa. A gente estava falando de globalização, né? Antes de começar hoje aqui, já era um mundo globalizado ali naquela época, já estava começando, né? A gente já tinha passado por navegações, revolução industrial, as grandes imigrações, muitos chineses já na Europa. Então, e tudo que vinha da Ásia, tudo que vinha da China, era tido como exótico até hoje, é assim, né? E tido como um pensamento diferente, tudo mais. E incrível o pensamento, né? Mas foi aí que Nietzsche, você vê como que Nietzsche era muito ligado tanto à filosofia como à ciência da sua época, assim. Ele sempre foi um grande estudioso, ele estava atenado a tudo. E aí ele vem com essa crítica ao budismo, que é super atual, né? Porque, que nem você disse, as pessoas pregam até hoje isso. E é interessante pensar aí sobre esse conceito de... enquanto tu falava, eu estava dando uma viajada aqui pensando, né? O vazio, né, como diz o Marcos Bruso, o vazio é uma construção humana. Na natureza nada se destrói, nada vai se perder, vai haver sempre transformações. O movimento helenístico, por exemplo, que é quando o Alexandre o Grande chega ali na Índia, ele mistura o Oriente com a parte grega, e o movimento helenístico ele já começa com esse hibridismo, é uma combinatividade. O Hermann Hesse, uma das obras do Lobo da Estepe é Siddhartha, né, e começa a criar esses híbridos que se fazem presente. E agora eu vou ler mais um pouquinho aqui para a gente dar conta do capítulo. Eu vou voltar aqui para não perder o contexto. Mas somente eles estão refutados e seu olhar que enxerga somente uma face da existência, envoltos em espessa melancolia e ávidos dos pequenos acasos que trazem a morte. Assim a esperam, com dentes cerrados, ou então pegam doces e, ao fazê-lo, zombam de sua criancice, apegam-se à palhinha de sua vida e zombam do fato de ainda se apegarem a uma palhinha. Sua sabedoria diz: tolo é quem continua vivendo, mas tolos assim somos nós, e justamente isso é o mais tolo na vida. A vida é só sofrimento, assim diziam os outros, e não mentem. Cuidai, então, de cessar. Cuidai, então, de que cesse a vida que é só sofrimento.
e que esta seja a doutrina de vossa virtude. Deves matar a ti mesmo, deves escapar. Volúpia, mais ou menos o que o Tiago estava dizendo ali. Volúpia é pecado. Dizem os que pregam a morte. Vamos nos apartar e não mais gerar filhos. Dar à luz é trabalhoso, dizem outros. Por que ainda dar à luz? Dá-se apenas infelizes. E também eles são pregadores da morte. É preciso compaixão, dizem outros ainda. Tomai o que tenho, tomai o que sou. Tanto menos estarei ligado à vida. Colegas, se alguém quiser pontuar, pode falar. Vou falar rapidinho Por só favor. uma coisa ou outra. Lá no começo, eu acabei esquecendo de falar, ele fala de amarelo, negros. É simbólico, né? Porque o amarelo era uma cor muito ligada à doença, né? Porque as doenças que tinha na época, as pessoas ficavam amarelas, né? As Febre pestes e tudo. amarela, né? Sim. E hepatite, E enfim. aí ele usa metaforicamente. E negros, historicamente, a cor negra é sempre ligada ao pessimismo, né? Então é por isso que ele usa, né? Vamos pensar o contexto histórico, né? Sem cancelamento. E aqui outra coisa engraçada, uma coisa boa aqui para ver, se dar à luz é trabalhoso. No primeiro momento a gente pensa que dar à luz é parir alguém. Na verdade, tá dando dar à luz é criar, né? Produzir algo. Pode ser toda uma pessoa com uma ideia, como qualquer coisa, né? Uma arte, enfim. É isso que ele tá trazendo aqui de forma metafórica. Ele também, de novo, fala da compaixão, quem já conversou outra semana, né? Que para ele é contra a ideia de compaixão, porque ele acha que foi algo criado pela religião, que parecendo uma virtude, parecendo algo que está ajudando o próximo, mas na verdade você está tornando o outro seu escravo, né? Não existe compaixão, é sempre uma moeda de troca ali, né? Então ele taca aqui no meio assim, né? Só para lembrar. E acho que é isso. É, basicamente isso. Perfeito. Esse ponto que tu trouxesse é muito legal, né? Sempre que a gente for fazer um estudo, que a gente for apresentar um trabalho, seja academia, mestrado, doutorado, visitar a origem das palavras facilita em muito o nosso trabalho, né? Como o Tiago bem falou ali da questão amarela, né? Há tantas doenças relacionadas. Não à toa que no inglês é muito utilizado cores, né? Para falar sobre estados depressivos e outras coisas. Diga-se também de passagem que os canhotos, os esquerdos, né? De mão, o Tiago trouxe o avô dele para a conversa, eu vou trazer o meu também, honrando os nossos antepassados. Meu avô era canhoto e conta que na escola ele era amarrado à mão esquerda dele e apanhava porque era do diabo, era algo ruim. E aí, como descendentes de europeus, diga-se de passagem que esquerdo e italiano é sinistro, né? Canhoto, sinistro. Então, tu nota que a situação está sinistra, está à esquerda. Então, todas as referências que vinham dessa questão, né? Então, observando o corpo, observando, surgiam muitas palavras e muitas expressões que nós ainda ecoamos. Então, lendo o finalzinho desse capítulo. Se fossem totalmente compassivos, tornariam intolerável a vida para o próximo. Ser mau, isso seria sua verdadeira bondade. Mas querem soltar-se da vida, que lhes importa se com suas cadeias e dádivas prendem ainda mais fortemente os outros. E também vós, para quem a vida é furioso trabalho e desassossego. Não estáis muito cansados da vida? Não estáis maduros para a pregação da morte? Vós todos que gostais do trabalho furioso e do que é veloz, olha só, algo muito contemporâneo, né? Novo, desconhecido, mal suportais a vós mesmo. Vossa diligência é a fuga e a vontade de esquecer
a vós próprios. Aqui eu tenho que me ater e fazer os comentários, tá? Isso aqui é muito Bion. Muito Bion, é muito clínica do Bion. Quando o teu analisando quer ir para outro assunto, isso, aquilo, eu não sei, no sentido eu não sei lá, no intuito de fuga, e o analista bioniano diz, e se nós ficarmos aqui e vivenciar esse momento, o que acontece? Né? Olha parte desse raciocínio, o quanto Nietzsche está impresso em muito na psicanálise contemporânea. O Veloz ali, né, da Sociedade do Desempenho do Byung-Chul Han, a nossa busca, na verdade, por novidades, segundo Nietzsche, está mais relacionado a eu querer fugir de mim mesmo do que buscar alguma coisa. Não diga-se de passagem, voltando ao vazio, né, o vazio é uma busca nossa, é uma criação para dizer o seguinte, algo me falta. Eu não me aceito onde estou e quem eu sou, eu não quero ficar no agora. Então eu preciso criar um vazio, a natureza não tem vazio, ela é uma criação nossa. Né? E aí a gente, para poder continuar desejante. Se acreditasseis mais... Desculpa, Michel, Fica à vontade, mas Thiago. dentro do que você está falando, eu até vi essa semana uma frase do Nietzsche, se eu não me engano, é Além do Bem e do Mal, o outro livro dele, e é assim, basicamente é isso. A pressa é universal porque todos estão fugindo de si mesmos. Perfeito. Então, ele diz muito isso, da questão da pressa, da vida, das pessoas fugirem. Na verdade, existe um vazio, né? Na verdade, isso é para tampar o vazio e você fugir de si mesmo. E também você me lembrou de outra questão. Ah, e uma questão que eu lembrei agora, até já adiantando um pouco do próximo capítulo, senão eu me esqueço. A gente vê muito no Nietzsche, parece às vezes que ele está querendo sempre falar essa questão de produzir muito, fazer, mas não é bem por aí. Tanto que Nietzsche tem uma frase muito conhecida que é assim: se você não tem 2/3 do dia só para você, você não tem liberdade, você é prisioneiro, você é escravo de alguém ou de algo. Então, assim, o que Nietzsche, na verdade, está chamando a atenção não é uma produtividade, o que a gente vê esses coaches de hoje em dia. Você tem que fazer, tem que... Até lembrei agora que eu tô vendo aquela série Sessão de Terapia, tem até uma com o Celton Mello, né? Tem até uma das pacientes dessa temporada que ela participa de coach, de não sei o quê, ela fala o tempo todo, ela toda assim... Enfim, a gente vê isso o tempo todo, né, nas redes sociais, em tudo. Mas Nietzsche era totalmente contra isso. Tanto que tem essa frase dele, e várias vezes ele repete: você tem que ter 2/3 do dia para você. 2/3 que seria 16 horas, 8 para dormir, 8 para você fazer o que quiser. As outras 8 você trabalha e faz as suas obrigações do seu dia. Perfeito, legal. Legal mesmo, né? Quem é o seu patrão, né? Quem é o seu senhor? Né? Essa talvez seja a pergunta que o Nietzsche também nos estimule. A Regiane trouxe ali uma pontuação. Nietzsche critica a pressa, Bion ensina a esperar. Talvez crescer seja aprender a permanecer diante de si mesmo sem precisar fugir para o excesso de fazer. Pelo que o Thiago me trouxe ali, mais do que o excesso de fazer, está relacionado para quem eu faço, né? Para quem eu faço e por que eu faço. No caso, me parece, pelo que a gente está lendo e pelo que o Thiago falou, eu caso com a questão do William Blake. Né? O problema não está no excesso, o problema está no propósito do excesso, né? Seria mais ou menos isso. É por esse lado que tu pensa o raciocínio do Nietzsche, Thiago? Sim, exatamente. Eu acho que o que Nietzsche vem falar nessa questão, porque ele fala muito de criar, dar à luz, mas dar à luz, é o criar, e às vezes até o excesso mesmo, apesar dele sempre buscar o equilíbrio, como eu já disse, mas ele que está falando da sua própria vida, dar sentido à sua vida. É produzir algo que te faça sentir vivo, te faça prazer, né? Aquilo que eu falo sempre, daquele conceito dele de vontade de potência, né? A vida é vontade de potência, tem que viver com vontade de potência. Vontade de potência é esse tesão pela vida, é esse prazer do que você está fazendo, tá ali de forma presente. E isso pode ser até, às vezes a gente está aqui, ele está aqui falando,
não a questão do cansado, tem um momento que ele até fala de preguiçoso, daquele que não quer. Mas se aquilo também te faz bem, tá ótimo. A gente vai dizer, tem outros momentos que a gente fala, olha, a sua vontade de potência vai estar boa se você quer, sei lá, ficar o dia inteiro deitado num sofá, olhando para o nada, pensando, filosofando, ou pensando em nada. Tá ótimo, isso está te fazendo bem. O que ele não quer é que você fique seguindo regras dos outros, né? É, é, Para ser escravo do outro, né? Isso ele é contra. é legal, tu trouxe, eu não tenho certeza se é do Sartre, mas eu sei que está cantado pelo Humberto Gessinger, embora o Gessinger lia muito o existencialismo do Sartre, que é aquela palavra, né? Nada é uma palavra esperando tradução. Então é bem interessante esse raciocínio aí que tu disseste do ócio criativo, que o Domênico De Masi tanto faz uma apologia. Inclusive, é muito interessante trazer aqui a biografia do Nietzsche nisso. Ele era totalmente a favor do ócio criativo, né? Ele não fala essa palavra, mas ele dá a entender essa própria questão dos 2/3 da vida para você. Mas ele fazia o ócio criativo dele durante o dia a dia. Primeiro, ele dava aula na universidade muito cedo, mas depois ele teve que se aposentar praticamente por invalidez, porque ele tinha. Alguns acham que já era a questão da sífilis que estava apresentando, mas ele tinha dores de cabeça assim, terríveis, terríveis, e nenhum médico conseguia dar jeito. Então ele ficava sempre viajando pela Europa tentando achar um clima que melhorasse, né? Que não fosse nem tão frio nem tão quente. E é complicado, porque a Europa sempre é extremo, né? E ele, durante o dia dele, ele tirava muitas horas para pensar, para refletir, para caminhar, né? Tanto que tem aquela frase que os pensamentos bons são aqueles que você está caminhando, isso de uma forma tão metafórica como também realista do que ele fazia. E o livro Zaratustra, a ideia que ele teve do Zaratustra, do livro, do personagem, todo o formato, foi no ócio criativo de meses. Ele estava sofrendo muita dor de cabeça, muito com esse problema que ele estava, aí ele se refugiou por alguns meses se eu não me engano, na região da Basileia, na Suíça. É um lago que tem chamado Sils Maria, não lembro agora como que é a tradução em português, e até hoje tem lá nesse lago uma pedra que foi uma. Ele ficou ali horas refletindo, ia todo dia lá, e ele teve um insight olhando aquela pedra, o lago, a vista. Se vocês botarem a pedra de Nietzsche e tal, tem aí, porque hoje em dia tem uma placa lá no local. Então ele foi um grande ócio criativo de meses que estava se recuperando e pensando que ele teve um insight do Zaratustra. Então ele era a favor total disso. Legal. Mais umas curiosidades, né? Para a gente ver quando o livro é histórico, merecia um livro só para falar como o livro foi criado. Se acreditasseis mais na vida, não vos lanceríeis tanto ao momento presente, mas não tendes em vós conteúdo bastante para a espera, e nem mesmo para a preguiça. Em toda parte ecoa a voz dos que pregam a morte, e a terra está cheia daqueles a quem a morte tem de ser pregada. Eu queria saber se em alemão também é pregado. Pregado é o mesmo do prego martelado? Ou Eu é teria que pregado no sentido de conferir. falado? Né? Nunca Porque, parei para pensar. Vou ver. né, porque é interessante, porque se for no português, me E, remete à questão da crucificação. sim, é interessante. Eu não tinha, eu vou ver. É que Né? eu não tenho físico aqui em alemão. Tenho que achar no computador aqui em algum momento. Perfeito. Ou a vida eterna para mim é o mesmo, desde que se vão rapidamente. Assim falava Zaratustra. Assim a gente termina esse trecho. Tiago, tu queres pontuar esse final, alguma coisa que tenha chamado a tua atenção? Ou convido os demais colegas também, caso queiram fazer. Eu só vou ler o que a Rita colocou aqui. O ócio é um tempo seu quando você não está ocupado com os outros. Legal essa definição, Rita. Eu não tinha pensado dessa forma, mas eu achei fantástica a tua definição. Alguém quer pontuar? Tiago, tu queres pontuar algo aqui no finalzinho? Eu acho que foi importante esse final aqui da vida eterna, né? Que aí, novamente, ele convida a crítica à religião, basicamente, porque
aquele que também prega que vai ter uma vida eterna, e por isso você tem que seguir alguns mandamentos nessa vida, na verdade ele está pregando a morte, né? Porque ele está pregando que você tem que fazer algo ou deixar de fazer algo nessa vida, pensando em algo que vai vir depois da morte. Então, é um paradoxo nisso aí, né? Então, Nietzsche chama atenção. E é interessante pensar sobre uma ótica psicanalítica, talvez eu já tenha até mencionado isso, mas vou chover uma olhada aqui se necessário, o conceito de neurose obsessiva, que o Freud fala em Psicologia das Massas e Análises do Eu, principalmente ele reforça muito, é um conceito de a posteriori praticamente, porque a neurose obsessiva é isso, são esses excessos de pensamentos, pensamentos inclusive libidinizados, pautados em um futuro. E uma religião é exatamente isso no conceito quando falamos de vida pós-morte, né? Um conceito que a gente pode trazendo para a psicanálise de neurose obsessiva. Agora eu vou para a parte da guerra aqui. Lembrando que o Nietzsche está bem no conceito envolto a muitas guerras europeias, né? E como a gente já falou antes, quando não tem guerra na Europa, né? Sempre tem uma ou outra ali. Da guerra e dos guerreiros. Não queremos ser poupados por nossos melhores inimigos, nem por aqueles que amamos profundamente. Então deixais que vos diga a verdade. Meus irmãos de guerra, eu vos amo profundamente. Fui e sou vosso igual. E sou também vosso melhor inimigo. Então deixais que vos diga a verdade. Sei do ódio e da inveja em vosso coração. Não sois grandes o bastante para não conhecer ódio e inveja. Então sede grandes o bastante para não vos envergonhar deles. E se não podeis ser santos do conhecimento, sede ao menos seus guerreiros. Estes são os companheiros e os precursores de tal santidade. Vejo muitos soldados, quisera ver muitos guerreiros. Uniforme chama-se aquilo que vestem, que não seja uniforme, né, uma forma, o que com ele escondem. Deveis ser para mim aqueles cujos olhos sempre buscam um inimigo, o vosso inimigo, e em alguns de vós existe um ódio à primeira vista. Vosso inimigo deveis procurar, vossa guerra deveis conduzir, por vossos pensamentos e vosso pensamento sucumbir. Vossa retidão deve ainda gritar vitória. Deveis amar a paz como meio para novas guerras, e a paz breve mais que a longa. Não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas o triunfo. O vosso trabalho seja uma luta, vossa paz seja um triunfo. Só podemos estar calados e tranquilos como quando temos arco e flecha, do contrário falamos e brigamos. Que vossa paz seja o triunfo. Dizeis que a boa causa santifica, dizeis que a boa causa santifica, até mesmo a guerra? Eu vos digo, é boa guerra que santifica toda a causa. Colegas, alguém quer pontuar até aqui? Senão eu sigo mais um pouquinho. Tiago, queres falar algo ou sigo mais um pouco? O que tu acha? Eu acho que pode seguir um pouco mais, senão posso até acabar Vou dando lá spoiler. mais um pouco então. A guerra e a coragem fizeram mais coisas grandes do que o amor ao próximo. Olha a expressão aqui. Não a vossa compaixão, mas a vossa bravura. Salvou até agora os desventurados. O que é bom? Perguntais. Ser bravo é bom. Deixai
que as garotas pequenas digam: bom é o que é bonito e tocante ao mesmo tempo. Disse que não tendes coração, mas vosso coração é genuíno, e eu amo o pudor da vossa cordialidade. Envergonhai-vos de vossa maré cheia, enquanto outros se envergonham de sua vazante. Sois feios? Pois muito bem, irmãos, cercai-vos do sublime, o manto do feio. E quando vossa alma se torna grande, também se torna petulante. E vossa sublimidade existe maldade. Eu vos conheço. Na maldade, o petulante e o fracote se encontram. Mas eles se entendem. Mas eles se entendem mal. Eu vos conheço. Podeis ter apenas inimigos para odiar, não inimigos para desprezar. Deveis ter orgulho de vosso inimigo. Então os sucessos de vosso inimigo serão também vossos. Olha a antítese aqui. Rebelião. Esta é a nobreza do escravo. Que a vossa nobreza seja a obediência, que até o vosso mandar seja um obedecer. Para um bom guerreiro, tu deves, soa mais agradável do que eu quero. E tudo de que gostais, deixai que primeiro vos seja ordenado, que o vosso amor à vida seja amor à vossa alta esperança, e vossa mais alta esperança seja o mais alto pensamento da vida. O vosso mais alto pensamento, porém, deveis deixar que eu o ordene a vós. E ele diz: o homem é algo que deve ser superado. Vivei então vossa vida de obediência e de guerra. Que importa viver muito tempo? Que guerreiro quer ser poupado? Eu não vos poupo, eu vos amo profundamente, meus irmãos na guerra. E assim falou Zaratustra. Tiago, por obséquio. Esse capítulo às vezes parece confuso, assim, né? Lendo, porque tem muitas antíteses, né? Tem muito viradas. Mas, assim, basicamente, Nietzsche, as pessoas confundem muito, né? E isso vem desde daquilo que eu falei, que lá a irmã do Nietzsche deturpou totalmente o pensamento do Nietzsche para tentar fazer algo ligado ao nazismo, né, de guerra, temos que vencer o inimigo, mas não tem nada a ver, né? Isso já foi corrigido historicamente pelos especialistas, enfim. E Nietzsche nunca, em momento nenhum, ele fez um incentivo à guerra. O que ele está querendo aqui, de forma metafórica, como o livro todo é metafórico, não é guerra entre exércitos, é uma guerra interior. É a luta contra si mesmo, contra tudo que vai te impedir o crescimento. Então, o que está mais aqui Nietzsche focado é essa luta interna, né? O inimigo é aquilo que está dentro de você, que está te impedindo de crescer, te impedindo de fazer algo, né? Isso ele retoma em vários livros. E isso é interessante com aquilo que eu já comentei também, que como Nietzsche diz, as forças ativas e reativas do mundo. E essa força ativa e reativa também está dentro de você. Então, o seu inimigo é essa força reativa, é aquela que te diz não, aquela que te diz não faça, não deve, seja prudente, né? Que é algo histórico, né? Tá aí, se a gente for ler de uma forma até junguiana, até uma questão coletiva, né? Uma memória coletiva que já temos aí de tantos ancestrais de religião, de filosofia, de pensamento, de sociedade, que já coloca em você essa força reativa, né? Então, é isso que Nietzsche está trazendo aqui. E uma coisa que então, assim, só pontuando aqui, eu tinha até escrito aqui do lado. Ele está sendo
Quais são essas forças reativas? É a acomodação, é o conformismo, é o medo, é uma preguiça. Preguiça não é o rócio criativo, é a preguiça né, de não querer colocar em prática aquilo que você sabe que vai te fazer bem. São os valores herdados sem reflexão, é essa guerra interna que ele está que ele está falando que você tem que estar em guerra com você mesmo o tempo todo para combater essas forças inimigas, né? E uma frase aqui muito importante que ele fala: não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Eu acho que talvez essa frase é emblemática aqui, é que Nietzsche percebe que muita gente vive o tempo todo ocupada, né? Cria ocupações, está o tempo todo mergulhado em ocupações, mas essa ocupação não é nenhuma transformação, não é? A luta aqui, com metafórica, é a transformação, né? O trabalho não é isso, uma vida cheia de tarefas é uma vida, na verdade, muito pequena, né? Se você bota muitas tarefas, né? Quantas burocracias, quantas coisas você fica criando para isso que a gente está falando, preencher o seu vazio, para fugir de si mesmo. Isso não é transformação. A luta, sim, contra as coisas que estão te atrasando a vida, que estão te levando a estagnar na sua vida, isso sim é que vale a pena, né? Então, às vezes a gente vê, voltando à questão que eu trouxe do coach hoje, né? Às vezes o coach está, vamos trabalhar, tem que trabalhar, então as pessoas vão se botando tarefas e mais tarefas, que a gente está mostrando, e tá, e o que isso está te transformando, né? Alguma dessas tarefas é para você se tornar uma melhor versão de si mesmo ou não? Ou é só para você fugir de si mesmo, né? É basicamente isso. Trabalhe enquanto os outros dormem, né? E aí é uma corrida dos ratos, é você entrar ali, às vezes, todo mundo já passou por isso em algum momento, pressuponho, tá? Esse meu pensamento não é psicanalítico, é do senso comum. Vou limpar a casa, vou começar a varrer, vou tirar pó de uma forma compulsiva, porque algo te inquieta. Não é porque tu tá preocupado que a casa tá suja, é porque tu não quer se ater o vazio de alguma coisa tá pegando, né? Vamos pensar, olha o salto que a gente tem com uma invenção de uma máquina de lavar, de tantas coisas que fazem a Disney, o nascimento dos parques de diversão, de lazer, são frutos da automatização de processos, porque eu não quero ficar parado. Eu preciso de alguma coisa, então vamos se divertir, vamos fazer alguma coisa. Olha a depressão chegando como nunca chegou antes. O meu avô que trabalhava na roça não tinha depressão. Claro, ele estava o tempo todo ocupado e não estava se atendo com o vazio de começar questões mais profundas que me inquietam, né? Então é bem peculiar a gente confundir movimento com ação, né? Muito pontual isso. Acho que tinha mais alguma coisa que eu ia mencionar ali enquanto o Thiago falava, mas eu acho que ele bem pontua ali principalmente essa questão da produtividade do ratinho na esteira, né? Detalhe, né? A gente costuma dizer que a psicanálise ela vai procurar sempre essa questão de transformação. Esse é o lugar que a gente vai tentar trabalhar. Colegas, alguém quer pontuar mais alguma coisa, trazer mais alguma análise frente ao que nós lemos até aqui? Tem mais algum colega? Não? Então tá, né? Era para ser uma Sim. conversa, mas automaticamente está se tornando aula daí, pessoal. Michel, se alguém quiser falar, por favor, me corte. Eu estou falando porque ninguém puxou. Só para trazer mais questões aqui. Uma outra questão, ele fala muito do guerreiro, né? Tanto que é a guerra e dos guerreiros. A gente pode fazer aqui uma associação à questão do leão, das três metamorfoses que ele falou antes, né? Lembra que tinha as três metamorfoses do espírito, que é o camelo, que é aquele que ainda está com ressentimento, com os valores herdados, carregando peso, né?
Depois vem o leão, que é o que destrói tudo isso para abrir caminho para vir a criança, que é aquele que cria. O guerreiro seria basicamente o leão. É esse que vai destruir tudo aquilo que atrasa a vida, tudo aquilo que não está te fazendo bem, tudo aquilo que está te puxando para trás, né? Então seria mais ou menos isso, em outra metáfora que ele cria, né? E também uma outra coisa importante aqui, que ele tem uma frase dele que é: deveis amar a paz como meio para novas guerras. Aí, de novo, abre uma possibilidade, mas ele está falando de novo de guerras militares. Não, ele está falando de algo inerente da vida, né? Quando você conquista algo, né, você vai superar aquilo, vai encontrar um momento de paz, e inevitavelmente vai vir outras coisas que você tem que superar, né? Então, a paz vem para vir outras superações, para vir outra fase da vida, que você vai ter que enfrentar outros problemas, né? E, mais uma vez, assim, combatendo essa ideia, porque sempre dá essa impressão, né? Sempre dessa impressão que, então tem que produzir mais, tem que trabalhar mais. Não. Às vezes, a nova superação seria exatamente uma aposentadoria, vamos dizer. A gente está falando de muito trabalho. Você chega uma fase da sua vida, você vai aposentar, você vai parar. Então, você tem que... É uma nova guerra, você aceitar aquilo, né? Então, assim, Nietzsche não está fazendo nunca apologia, nunca pare, sempre produza, a vida é isso. Jamais. Perfeito. Vanessa, por favor. Não está saindo o seu áudio. Estão me ouvindo agora? Perfeito, agora sim. Acho que era o fone. Não, eu só queria pontuar essa questão que o Thiago tá. Bom, que vocês estão colocando, acho que durante todo esse tempo, sobre essa pressa, sobre essa compulsão nossa de querer fazer e de querer trabalhar, e isso a gente acaba vendo muito na clínica, todo mundo fazendo, mas eu acho que é justamente para não entrar nesse ócio, né? Para não pensar nesse vazio. Acho que a gente colocando um pouco na clínica, sim, a gente. Isso passando por nós também, né? Que a gente também tem que se colocar nessa condição. Mas é justamente isso, e isso vai muito até no silêncio, quando a gente pensa no silêncio na própria clínica, na hora da análise, né? Como é difícil, às vezes, se colocar, porque às vezes é no silêncio que a gente está olhando para dentro também, né? sim. Então, sim. eu acho que tem muita relação essa questão desse excesso de produtividade, e eu acho que essa questão que vocês colocaram do desejo, acho que o momento o Michel falou do desejo, e muitas vezes essa pressa é por uma coisa que ninguém nem sabe, que nós não sabemos nem o que a gente quer. Às vezes não se sabe nem o que, né? Que desejo que é esse. Então acaba sendo uma pressa, ao mesmo entra às vezes uma questão de frustração, porque é uma corrida para chegar onde, né? Esse ponto que tu trouxe é muito importante fazer uma pontuação aqui, aproveitando o ensejo que tu nos trouxe. A pressa compartilhada entre o seu analisando e o analista, com a pressa de querer curar a outra pessoa. Detalhe, sequer a pessoa também quer ser curada. Analisando, como diz o Mário Eduardo, analisando que o objetivo dele é ser o teu analisando difícil ad eterno. E aí, né, e naturalmente muito do analista com aquela pressa, eu quero resolver, e não escuta a outra pessoa. Né? E a análise é esse sujeito atemporal que está ali presente. É o brincar, é o realmente ter um tempo aqui. E ainda falando sobre esse parágrafo, né, eu deixei uma anotação aqui do lado, né? O guerreiro nietzschiano, ele não combate pessoas, compactuando ali com o que o Thiago falou. Ele combate tudo aquilo que impede quem você é. O intuito dele é metafórico, né? E aí, esse trecho aqui, ó, rebelião é a nobreza do escravo. Olha que essa antítese aqui fantástica que o tradutor nos traz. Lembre que, historicamente, todas as figuras contestadoras são repudiadas na história. Prometeu, que busca o fogo do sol e traz para a terra, vai para um pedaço de pau ad eterno com um corvo picando o seu fígado, porque o fígado regenera e assim ele vai sofrer.
Lúcifer, o portador da luz. Até hoje, falar de Lúcifer aqui, o cara vai ser crucificado por fazer uma apologia à questão do diabo. Não, vamos tentar falar de questões históricas além da religião. Observa qual é o contexto. Ele critica Deus, ele quer ser Deus, ou seja, eu quero tomar o lugar do meu pai. Olha o Édipo aqui. Né? Tira a roupagem, isso aí serve para clínica. É muito mais difícil de fazer análise com quem é parecido contigo. É muito difícil eu falar da religião católica sendo católico, porque me atravessa as minhas questões pessoais. Por isso que a gente fala da laicidade, para que a gente não caia nessa armadilha. Né? Então, esse é um ponto a nós pensarmos. Vanessa, por favor. Mas eu só queria colocar uma coisa, como está sendo importante esse estudo aqui, porque é uma coisa que eu acho que essa situação que você colocou agora, entre nós e os analisandos, quando a gente pega esse estudo que está sendo feito, é um aprendizado enorme para a gente. Não só como para a gente jogar na nossa clínica, mas pessoalmente mesmo falando. Né? Como é importante a gente ter esse olhar, que é claro, a gente aqui está pensando muito na clínica, nos atendimentos, a gente acaba fazendo essa intervenção assim, né? Mas como está sendo importante abrir, né? Um pouco. Eu agradeço muito, porque para mim está sendo fantástico esse estudo aqui, e até o Tiago também, Tiago, porque eu já tinha muito ouvido falar de Nietzsche, mas assim, aprofundar e está sendo muito bacana mesmo. Desculpa, fugi um pouco aqui do... Não, capaz, a parte do teu reconhecimento é legal, porque assim, pessoal, o óbvio tem que ser dito. Tem um livro lá da década de 30 chamado Adam, o Óbvio. Se vocês entram numa análise para ter tiradas como analista espirituoso, insights absurdamente fantásticos, primeiro que insight não é psicanálise pura. O insight, ele é da escuta freudiana. O insight lacaniano nem sempre, a clínica, a escuta lacaniana, ela vai muito para a questão do corte. O analista lacaniano vai para casa com o seu analisando. O insight, ele é muito freudiano. Não quer dizer que não esteja nas outras escutas, mas quer dizer que nem toda clínica tu vai precisar ter um insight espirituoso, não é sobre isso. É sobre presença. Né? Então, óbvio, tem que ser dito, o Adam óbvio fala isso, e tu trazer também o teu ponto aqui conosco é importante, é legal. Né? É muito normal a gente, tu estar com o teu analisando e, poxa, uma coisa tão óbvia aqui, tem um Édipo rolando. Para quem está na situação não é óbvio. O óbvio tem que ser dito. Né? E qual é o problema que tem de eu criticar ou de eu elogiar alguma coisa? O que está em questão aí que não está na minha análise pessoal? Né? Eu escutei essa semana algo que dizia a pluralidade de ideias pode soar como um recorte de superficialidades. De fato, pode soar assim, né? Porque é muito plural, muitas vezes soa na superficialidade, e de fato é verdade. Mas também é a possibilidade, se a gente pensar lacanianamente sobre vamos continuar pensando, né? A gente lê um pouquinho de Nietzsche, de Kant, a gente não está se aprofundando em vários deles, não, mas a gente pega um pouquinho dele, um pouquinho do outro, e se a gente tem o privilégio, por exemplo, estou falando de Nietzsche, e o Tiago aqui está sendo o cara que sabe tudo do Nietzsche. Perfeito. O que é a minha função aqui? Eu faço a cola para que pessoas como o Tiago possam nos brindar com esse conhecimento. Se daqui a um mês a gente começar Dostoiévski e no nosso grupo surgir alguém que sabe muito de Dostoiévski, talvez até seja o próprio Tiago, a gente vai estar brindando mesmo. Né? Não é preciso saber tudo, mas o analista ele precisa ser laico, leigo e multidisciplinar. Eu, pelo menos, eu defendo essa questão de a gente conseguir escutar o analisando por uma lente mais plural. Enfim, por que eu fiz essa pontuação? Porque eu acredito, Thiago, eu acho que aqui a gente pode deixar para o nosso próximo encontro daí, né? Sim, sim. Porque daí aqui já tem um trecho
que em 4 minutos não vai haver o suficiente. A próxima parte ele muda já é outra crítica ao Estado, enfim, ao patriotismo. E assim ele vai criticando, né? Vai um ou outro exatamente mexendo com ele vai, o senso comum. essa parte, né, ele vai quebrando tudo, ele tá leão aqui, né? Ele vai quebrando um a um cada niilista. E aí, na outra parte, ele começa a encontrar as figuras que escondem o seu niilismo, né? Mas e é muito interessante, você vai identificar uma tia, um tio, um amigo, um primo, você vai identificando todo mundo ali, nas figuras que ele cria. E é muito interessante. Aí, na próxima parte, a gente está falando muito dessa questão da morte, né? A crítica ainda a Schopenhauer, a religião, ao platonismo. A próxima parte ele já vai vir a crítica àqueles que não adoram mais, ele fala novo ídolo, porque ele não é aqueles que adoram mais a religião, uma ideologia, e sim, uma ideologia, quer dizer, um pensamento metafísico, e sim aqueles que começam a adorar o Estado. É o patriotismo. Ou seja, Nietzsche já está vendo o que vai acontecer na Alemanha em 4 décadas, 5 décadas, que é o nazismo. Aqui ele tem uma frase até do Nietzsche. Eu estou adiantando até porque semana que vem eu não vou poder estar aqui, né? Que eu te falei. Perfeito. Só semana que vem, depois eu volto. Se continuar no Zaratustra, eu estou aqui. Mas ele... esse capítulo ele já vai adiantar a questão do patriotismo alemão, do nazismo, e ele tem uma frase dele no Crepúsculo dos Ídolos, que é um outro livro dele, que inclusive quem quer começar a ler Nietzsche assim sozinho, Crepúsculo dos Ídolos é o principal, assim, é o melhor, é muito claro, assim, ele traz muitas ideias. E lá ele deixa bem nítido dizendo que o próximo Reich é a nova Constituição, né? Quando a Alemanha ela cria uma nova Constituição, um novo Estado, um novo conjunto de leis e de divisão política, é Reich. Por isso que o terceiro Reich, que foi o do Hitler, né? Terceiro Reich. Ele estava ali, eu acho que no segundo Reich. E ele fala, olha, o próximo Reich vai ser algo muito mais pesado. Vai vir algo muito mais forte e muito algo muito criminoso até, né? Não chega a falar criminoso, mas dando a entender, algo criminoso. Ou seja, ele já está vendo 50 anos antes o que Hitler fez. Porque nada acontece por acaso, né? Às vezes a gente lê o livro de história, parece que do nada Hitler entrou, não, já está 50 anos, 60 anos... esse patriotismo, adoração pelo Estado, o Estado é um novo ídolo, como que diz o nome, e que, na verdade, é algo que está a sociedade compartilhando ideias que já estavam antissemitismo, já estava achando inimigos, estava uma crise econômica na Alemanha, por causa que é comum do capitalismo. O capitalismo se alimenta por crises e mais crises, senão não faz sentido ter capitalismo, né? Alguém tem que estar em crise o tempo todo para ter um acúmulo do outro lado. E ele está percebendo isso, que está culpando o judeu, está culpando o muçulmano, o imigrante, todo mundo está sendo culpado. Então algo vai ser feito muito pesado. Enfim, eu acabei me alongando. Não, perfeito, né? É legal tu trazer esse ponto que algo é pavimentado antes para depois eclodir, né? A eugenia, inclusive, pavimenta teoricamente muito do nazismo, né? Caso não leram ainda, é um movimento que nos Estados Unidos foi muito forte ali, finalzinho do século, eu acho que é 19, se eu não estou equivocado. Mas enfim. Pessoal, obrigado pela companhia de todos, pela leitura conjunta, pelas pontuações que o Thiago contribuiu aqui conosco, pela Vanessa também ter ajudado, a Rejane ali que escreveu também, a Rita, enfim, colegas, obrigado pela participação de todos. Agora a gente vai para a supervisão, né, os colegas que quiserem estar lá, final do corredor à direita, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.